depois do primeiro passo, já não tem como voltar. É esse tipo de pensamento que eu tenho carregado todos os dias e que tem feito que eu ficasse firme no meu propósito de nunca mais voltar a apostar. Se você está passando por esse processo, hoje eu quero falar um pouco sobre mim e como eu tenho aí vencido dia após dia, já são 2 dias, 12, sem fazer nenhum tipo de aposta. Parece pouco, mas para quem tem ansiedade, para quem vivia naquela ansiedade do jogo e em ver as coisas acontecerem de forma muito rápida, tanto o ganho quanto a perca, até que é um grande movimento e é um grande sucesso. Para mim, eu determinei isso como um grande sucesso. Cada dia que eu venço, cada dia que eu não jogo, é um sucesso na minha vida, é uma vitória para mim. Então, carrega isso com você, Você que está chegando aí agora no vídeo, seja bem-vindo, meu nome é João Vitor. Primeira coisa que eu te convido a fazer é se inscrever nesse canal, já deixar a curtida que ajuda bastante e faz com que outras pessoas sejam alcançadas por esse vídeo, E eu quero trazer esse título, esse tema aqui, que é exatamente sobre nós determinarmos o que queremos fazer, assim como eu tenho feito, de determinar o que eu quero fazer e não voltar atrás, E esse processo ele se inicia no primeiro passo, que normalmente é o mais difícil para nós, que é se mover, sair do lugar, tirar o peso. E quando você se movimenta, isso fica mais leve. É só você pegar como exemplo qualquer veículo que é pesado, mas a partir do momento que ele acelera e começa a se movimentar, ganha mais velocidade, ele fica mais leve teoricamente, Você não sente o peso dele, porque ele saiu da inércia, ele deu o primeiro passo. Então, o primeiro convite que eu quero te fazer é esse: dar o primeiro passo, carregar, colocar isso na sua cabeça, que depois do primeiro passo não tem como voltar. Mas antes de você fazer isso na prática, antes de eu fazer isso na prática, antes de eu parar de jogar de fato, eu tive que determinar isso na minha cabeça. Eu tive que mudar a minha mentalidade e ter a consciência de que no estado em que eu estava, eu não podia ficar, e que por mais que parecesse difícil e impossível, eu precisava dar esse primeiro passo. E não é só dar o primeiro passo, é entender que depois que eu dei o primeiro passo, eu não tenho mais para onde voltar, eu não tenho mais para onde ir, a não ser o avanço, a não ser o crescimento que eu deixei de ter esses anos que eu só perdi apostando, a não ser o passo de avançar e de conquistar aquilo que eu deixei de conquistar, sem pensar naquilo que eu perdi, porque isso já não é mais voltar. Carrega isso com você que está chegando agora, você que está passando por um processo parecido com o meu, ou semelhante, talvez não seja nenhum vício com aposta, mas seja em outra situação, em outra área da sua vida, Dá o primeiro passo, porque o primeiro passo, com determinação, vai fazer com que você nunca mais volte aonde você está, certo? Então, carrega isso. Essa ideia ela precisa entrar primeiro na sua cabeça. A primeira coisa que eu fiz foi ter a consciência de que os jogos estavam me atrasando, de que eu estava viciado em apostas, de que eu estou doente com as apostas, e eu determinei, eu tive essa consciência e eu mesmo, não foi ninguém que puxou as minhas mãos, não foi ninguém que me pegou no colo, mas eu tive essa consciência, eu coloquei isso na minha cabeça e mudei a minha mentalidade. Esse é o primeiro passo, O primeiro passo ele não acontece na ação física, ele não acontece na atitude, mas ele acontece na consciência, na mudança da mentalidade. E eu determinei isso para mim, não foi ninguém que puxou as minhas mãos, não foi ninguém que me pegou no colo, mas eu tive essa consciência, eu coloquei isso na minha cabeça e mudei a minha mentalidade. Esse é o primeiro passo, O primeiro passo ele não acontece na ação física, ele não acontece na atitude, mas ele acontece na consciência, na mudança da mentalidade. E eu determinei isso para mim e tem sido maravilhoso, pelo menos nesses primeiros 12 dias, sem nenhum tipo de aposta, sem nenhum tipo de acesso. E que isso se torne aí também uma forma de incentivar você a não jogar. Você está passando por uma situação difícil, E quando a gente está jogando na ativa, a gente está cheio de problemas, está cheio de dívidas, cheio de pendências, e a gente não consegue enxergar outra forma, a nossa mente não raciocina uma outra forma de sair dessa situação que não seja ficar preso, no jogo,
ou em qualquer outro vício que você tenha, ou qualquer situação no qual você ainda não teve a coragem e determinação, né, ainda não teve a plena consciência que você precisa dar o primeiro passo para gerar a mudança que você quer e que você precisa. E é isso que eu tenho feito comigo, tá? Então, eu criei um roteiro aqui e estou falando sobre a mentalidade, para que depois que eu comecei a alimentar isso na minha cabeça, eu pudesse colocar em prática. E eu quero ser bem prático aqui nos exemplos. O meu primeiro passo foi determinar a não jogar mais. Então, aquilo que era meu consciente, eu comecei a transformar em uma ação de não jogar, certo? E a segunda coisa que eu quero desafiar você, e eu fiz isso, né? E eu direciono porque eu fiz, tem dado certo comigo, é fazer a exclusão do seu cadastro na casa de apostas que você joga. Na sua plataforma que você tem jogado, na qual que você tem desperdiçado todo o seu tempo, tem desperdiçado tudo aquilo que você tem de precioso, que é o seu tempo, é a atenção das pessoas que você ama e é o dinheiro, né, o suor do teu duro trabalho. Então, mental, depois ação, certo? Consciência e depois ação. Bloqueia a porra do teu cadastro, exclui essa merda de cadastro que você tem nessa bet. Entender, quando você entender que não é jogando que você vai recuperar aquilo que você perdeu, não é jogando que você vai reconstruir aquilo que você destruiu, você já deu um grande passo, que foi aqui. Em seguida faz aí essa exclusão, esse bloqueio, porque eu fiz isso e graças a Deus e graças à minha determinação até o momento tem dado certo. Outra coisa que tem me ajudado demais, e é isso que eu tenho colocado em prática todos os dias, é de não jogar pelas próximas 24 horas. Então, eu não fico pensando, porra, eu preciso ficar 1 ano, eu preciso ficar 10 anos, eu preciso ficar a minha vida inteira sem jogar. Eu simplesmente não jogo nas próximas 24 horas. Por essas 24 horas, eu não vou jogar. Pelas próximas 24 horas, eu não vou jogar. E dia após dia, 24 horas após 24 horas, eu consigo construir um período grande. E nesse período de construção, de não apostar, de não jogar, é o mesmo período onde eu vou começar a reconstruir todas as áreas da minha vida, assim como eu tenho feito. São só 12 dias, o processo ainda está no início, mas o que eu estou vivendo, eu estou tentando passar aqui, né, expor de uma forma que motive outras pessoas a fazerem o mesmo, né, e que cale principalmente, né, aqueles comentários ruins. Foi muito engraçado porque depois do primeiro vídeo que eu postei, existem diversos comentários ruins. E eu convido você que acredita que eu vou jogar amanhã, eu convido você que acha que eu não tenho cura e que amanhã eu vou errar, a assistir esse vídeo e se inscrever no canal e acompanhar o próximo vídeo, acompanhar esse processo comigo, né? Porque você também me motiva, tá certo? Coloca isso bem forte na sua cabeça, tá? Que depois do primeiro passo você não tem mais como voltar, porque além de você mesmo, vai ter as pessoas ao redor, né? As pessoas que não acreditam em você, no qual talvez você tenha ferido, que também não vão acreditar. E por mais que doa, né? Um modo de dizer, mas a gente tem que ligar o foda-se para essas pessoas, né? Ligar o foda-se para a opinião alheia, ligar o foda-se para aquilo que as pessoas acham. Com certeza você pode talvez aí estar 2, 3, 4 dias sem jogar ou buscando uma mudança, e quando você começa a expor isso para as pessoas próximas, elas vão começar a tirar um sarro de você ou não vão acreditar, mas a sua mentalidade já está mudada. Então que se foda a opinião das pessoas, né? Que se foda a opinião das pessoas e que os incentivos e as opiniões positivas também não possam encher o seu ego e achar que você já está 100% curado e que já está tudo maravilhoso. É você e é sobre você, tá bom? Então, coloca aí, ó. Estou te dando a dica do que eu tenho praticado, tá? Mudança da consciência e ação. É isso que você precisa fazer, certo? Porque quando nós começamos a criar isso, né, de ficar um dia sem jogar, outro dia sem jogar, um dia sem fazer, outro dia sem fazer, né, aquilo que é um hábito, que é um vício ruim, e começamos a fazer coisas novas que vai construir algo dentro de nós, nós geramos duas coisas. A primeira que eu quero trazer aqui, que é a constância, percebeu? 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas. Um dia sem jogar, 2 dias sem jogar, 3 dias sem pornografia, 4 dias sem fumar, 5 dias sem beber. Eu não sei qual que é o teu vício, né? Eu não sei qual que é a tua compulsão, não sei qual que é a tua dificuldade, mas eu sei que quando você pratica isso dia após dia, você vai gerar constância. Constância, que é você fazer sem ter variações, né? Sem ter quedas, que pode ocorrer também, mas não determina, não faça com que uma queda possa quebrar todo aquele progresso que você construiu
né? Eu não estou falando do material, mas do mental, entendeu? Do mental. Porque se a gente tem a nossa mentalidade mudada, a nossa mentalidade fortalecida, você pode cair uma ou duas vezes, mas você já determinou isso aqui. Isso vai te fortalecer a quebrar barreiras que talvez você não quebrou até hoje, barreiras que eu não quebrei até hoje que eu estou quebrando. Isso é maravilhoso, porque quando eu gero constância, um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, eu gero outra coisa que é a consistência, firmeza. Pensa aí, um dia após o outro, você está no emprego novo, é o seu primeiro dia onde você não sabe porra nenhuma. No segundo dia você começa a aprender o básico, você começa a entender o processo, e vai passando um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, a primeira promoção chega, passa 1 ano e meio, passa 2 anos, a segunda promoção chega, ou seja, você gera consistência naquilo que você faz, consistência naquilo que você quer, e aí fica muito mais difícil de você cair, fica muito mais difícil de você quebrar, fica muito mais difícil de você errar. Não que isso seja impossível, mas que te dá uma força, assim como tem me dado essa força. Ficar 12 dias sem jogar, sem ter essas variações, sem ter nenhuma queda, tem me gerado força, constância. E eu falo isso com uma clareza e com uma certa autoridade. Pega lá o primeiro vídeo, pega esse vídeo e assista os próximos vídeos, que você vai ver uma construção de constância e consistência. Algo que eu já determinei na minha cabeça, já determinei na minha mente e que eu vou botar em prática todo santo dia. Porque isso também vai te gerar força para enfrentar os problemas. Eu falo por mim, ainda existem pendências a serem resolvidas, ainda existem muitas coisas que eu preciso acertar comigo mesmo, mas isso tem me gerado diversos benefícios. Eu estou falando da área profissional, eu estou falando da área financeira, eu estou falando dos meus relacionamentos com os meus próximos, eu estou falando da minha saúde mental, da minha saúde psicológica, de olhar as coisas de outra forma. Isso fez até com que eu olhasse toda essa merda que está acontecendo como uma grande oportunidade de mudança, né? Eu acho que isso é natural e talvez a gente tenha que passar por isso, né? Se fuder na vida, passar por alguma bucha, algum aperto onde você se encontra perdido, onde você se encontra fudido, sem ninguém para te abraçar, porque é aí que você começa a criar fé naquilo que você acredita, naquilo que você crê, ou se você começa a criar uma energia dentro de si para mudar, é uma indignação por aquela situação. E é isso que tem me motivado a fazer vídeos, tem me motivado a não jogar, tem me motivado a estudar um pouco mais, a me tornar uma pessoa mais inteligente, mais capacitada e a conquistar aquilo que eu deixei de conquistar, né? Eu me atrasei. Existe uma mensagem maravilhosa na sabedoria sagrada que ela fala o seguinte, que os velhos voltarão a ter sonhos e os jovens passarão a ter visões, né? O cara quando é jovem, ele é novo, ele não tem visão da vida, não conhece porra nenhuma. E aquele cara que é velho, dificilmente ele sonha, porque o tempo dele já passou, certo? Faz sentido isso? Só que quando nós cremos em algo maior, quando nós cremos numa energia, nós cremos que o universo ele pode trazer coisas positivas, nós cremos em Deus, e nós determinamos que a mudança é possível, a gente passa a ter a visão, né? Todos esses problemas fizeram com que eu tivesse uma visão diferenciada da vida, das coisas, de mim, né? A respeito de tudo, para você ter noção o quanto isso tem mudado. Quem é um jogador compulsivo costuma apostar e olhar R$500 como fosse somente número, né? E hoje, pelo menos nesses 12 dias, o dinheiro ele tem outro valor. Pô, falar pra vocês, eu comprei um microfone de lapela, puta que pariu. Eu tinha R$70 na minha conta, eu gastei R$70 na minha conta pra comprar esse fone de lapela e o negócio é uma merda. Mas me doeu pra caralho comprar um produto ruim, né? Porque se eu tivesse no jogo, R$70 era nada, né? E em minutos. Então, você vê que quando você muda a mentalidade, você passa a colocar isso em prática, né? A sua visão, ela muda. E é isso que eu quero gravar na sua cabeça. Você está passando por uma situação parecida com a minha, ou por uma situação difícil, que você não vê saída, que, né, parece que, porra, você está fudido, talvez você esteja fudido mesmo, mas existe saída. E ela está aqui dentro da sua cabeça, certo? Quando você tem isso, você consegue traçar um trajeto para o sucesso e para a vitória e para aquilo que você vai alcançar. A minha é simplesmente não jogar mais. A minha é simplesmente me recuperar financeiramente, recuperar minha mentalidade, recuperar o meu emocional e me sentir bem
né? E fazer algo com propósito. E quando você traça um trajeto, é aqui que está a dica, tá? Coloque checkpoints nisso. Checkpoints. Você que já jogou videogame sabe o que eu estou falando, que é um checkpoint. É quando você está avançando, avançando e você alcança um marco positivo. Olha só que maravilhoso. Um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, um mês. Checkpoint, uma conquista, um novo alcance. E nisso eu vou traçando checkpoints, né, na trajetória da minha vida, nessa trajetória que é vencer a compulsão todos os dias. E esses checkpoints eu vejo ali resultados, né? Eu dou uma olhada para trás e falo, nossa, cheguei até aqui, maravilhoso. E eu olho para frente e falo, o meu próximo objetivo é aquele próximo checkpoint, né? É um próximo nível, um próximo estágio que você vai determinar. O meu particularmente é sair do negativo, quitar todas as dívidas e, porra, ter saldo positivo, começar a investir em novas coisas, né? Então, é basicamente isso que eu quero trazer. Depois do primeiro passo já não tem mais como voltar, tá? Carrega isso como um mantra. Então, você que está me acompanhando aqui, te agradeço pra caralho. Você que deixou um comentário, tem deixado um comentário, te agradeço pra caralho. Você é uma pessoa foda e tem me motivado a me tornar melhor todos os dias. E você que tem colocado qualquer tipo de comentário aí dizendo que não vai dar certo, que não vai chegar, que eu ainda vou voltar a jogar, muito obrigado mesmo. Porra, eu não ligo a mínima pra isso. Pelo contrário, isso só me determina a vencer dia após dia, né? Então, coloque aí nos comentários o que você vai fazer, né? E eu quero que você coloque aí, hoje é o meu primeiro dia, João. A partir de hoje eu mudo a minha mentalidade e depois do primeiro passo eu não vou mais voltar. Se você está determinado a fazer isso, deixa um comentário aí, coloca aí uma curtida no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve e compartilha para o máximo de pessoas para que você possa ajudá-las também, certo? Então desde já eu te agradeço por você ter assistido até o final, um abraço e só por hoje funciona.